Hoje eu vim conversar com vocês sobre óleos essenciais e algumas coisas que a gente precisa saber para fazer um uso correto e sustentável dessa terapia holística. É uma terapia que trabalha tanto o nosso corpo físico como também o nosso corpo emocional. Então, há 4 anos atrás, quando eu comecei a usar os óleos essenciais, ainda era um assunto, era uma terapia pouco conhecida. E de alguns anos para cá, a gente está vendo essa popularização do uso dos óleos essenciais. Então a gente vê mais pessoas falando, mais pessoas usando e com isso a gente vê na internet muita informação equivocada, né? Principalmente quando a gente fala sobre dosagem. Então, os óleos essenciais, eles devem ser usados com muito cuidado, né? Em virtude do seu princípio ativo ter uma concentração muito alta. Então, eles devem ser sempre aplicados em quantidades mínimas. E eu estou falando aqui de pouquíssimas gotinhas mesmo, tá? Só para vocês terem noção, uma gota de óleo essencial equivale mais ou menos a 24 xícaras de chá da planta. Então, é uma concentração muito alta. Existe também uma crença de que porque um produto é vegetal ou porque ele é natural, isso torna ele sustentável, mas não é bem assim, principalmente em relação aos óleos essenciais. Só para vocês terem ideia, em média, tá? Para produzir cada litro de óleo essencial é preciso 100 quilos de planta. E isso para alguns tipos, né? Se a gente for falar do óleo essencial de rosa, por exemplo, é necessário 3.500 quilos de pétalas da flor para produzir um único litro de óleo essencial. E se a gente for falar do óleo essencial de jasmim, é necessário 7 toneladas de pétalas para a produção de 1 litro de óleo essencial. Então, como vocês podem notar, é necessário muita planta para produzir um único litro de óleo essencial. E isso também acaba explicando um pouco a questão do valor dele ser tão elevado, né? Principalmente algumas espécies que são mais raras têm um custo maior. E outro ponto que a gente precisa saber é que alguns tipos de óleos essenciais são extraídos de árvores que são raras e que levam anos até se desenvolverem. Então, essa demanda acaba acarretando em desmatamento, tudo por conta da produção de alguns óleos essenciais. Por exemplo, o óleo essencial de sândalo. Essa árvore, ela demora em média 30 anos para se desenvolver e então começar a produzir aquele óleo essencial. O que nos faz deduzir que grandes florestas com árvores de no mínimo 30 anos estão sendo derrubadas para a produção de óleo essencial. Então, o sândalo, ele é um exemplo de uma árvore da Índia, mas o mesmo acontece aqui no Brasil, por exemplo, com o óleo essencial de pau-rosa. Então, vendo o quanto é necessário para produzir cada gota de óleo essencial, de quantas árvores são derrubadas, muitas vezes até ilegalmente, a gente começa a usá-los com uma maior consciência e uma maior coerência, porque a gente começa a entender de onde vem, como é produzido, como o óleo essencial ele é concentrado. Logo, quando eu comecei a usar os óleos essenciais, eu também não acreditava que uma gotinha iria fazer algum efeito. E foi só depois quando eu descobri o quanto é necessário para produzir cada gota de óleo essencial que eu comecei a dar valor e usar de uma forma correta, né? E hoje, com essa prática mais popularizada, a gente encontra muita informação equivocada pela internet, né? Eu vejo muitas formulações sendo divulgadas com concentrações extremamente altas, né, de óleo essencial. E isso gera risco tanto para quem vai usar e também um desperdício de matéria-prima e acaba se tornando insustentável. Então, por isso que eu vim abordar esse assunto com vocês, para a gente tomar consciência disso e fazer um uso correto. Então, para quem está iniciando o uso dos óleos essenciais, eu indico usar uma gota para cada 10 ml, 10 gramas de base carreadora. E também não usar qualquer óleo essencial em difusores. Deixar para usar em difusores óleos essenciais que não são tão raros, né? Como o olíbano, o cedro, são óleos bem raros e que demandam derrubada de árvores para ser produzido. Então, e analisar de onde vem aquele óleo essencial que eu estou consumindo, né? Como ele é produzido,
se questionar também essas questões, não só o benefício que ele vai me trazer, porque a gente pesquisa muito o que esse óleo essencial vai me proporcionar, qual o benefício para minha saúde. A gente também começar a se perguntar de onde ele vem, como ele é produzido, se ele tem uma produção sustentável, se ele é por exemplo, um óleo essencial de cedro, é produzido de uma árvore, então uma árvore de 50 anos é derrubada para produzir 1 litro de óleo essencial. Então, começar a avaliar essas questões também para fazer um uso mais inteligente e mais sustentável. Era isso que eu queria deixar para vocês hoje, a gente ter essa consciência, saber disso, porque eu quando comecei eu não tinha essas informações e eu fui atrás depois, comecei a ter essa consciência, mas eu sei que muitas pessoas não têm, então por isso essa semana, né, que a gente comemora o Dia Mundial da Terra, eu vim abordar esse assunto pra gente ter mais consciência na hora de usar os óleos essenciais.